Josué é o 6º livro da Bíblia. O Josué passou por algumas experiências que nós também devemos de prestar atenção. Josué capítulo 1, é o 6º livro da Bíblia. Diz assim: e sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Às vezes nós ficamos olhando para o passado. Olha, o Pedro foi muito usado por Deus, o Paulo, mas eles morreram. Nós não temos que agora, entenda bem, pensar que eles não vão fazer nada por nós. Moisés não poderia fazer nada mais por Israel. Moisés estava morto. Moisés era um homem. Agora não seria mais Moisés, seria o Josué. Mas por que Deus escolheu o Josué? Você já pensou nisso? Se você pegar a trajetória do Josué, você verá que Josué, além de ser um combatente, um guerreiro, realmente, o Moisés estava lá no monte, ele estava ao pé do monte. Era um homem que estava sempre em oração com Moisés. Eu estava falando para alguns pastores que auxiliam aqui, ele disse: amigo, Deus não tem privilegiados, Deus não tem queridinhos, não. Deus tem homens, mulheres que o buscam. Verdade. Tem pessoa, entenda bem, que pensa que Deus escolheu unidunite, salame, mingue, o escolhido foi você, vai nessa. Não, são pessoas que se entregam. Eu estava lendo Po Young Shu, aí muitos livros. Esse homem foi para a glória agora. Já li o livro deles há quase uns 40 anos atrás. Precisamente 83, 84, eu li alguns livros dele. Isso você vê que são quase 40 anos. E ele contava as experiências de oração. O homem orava, pessoal. Ele disse, naquela época do inverno lá, o inverno lá é mais rigoroso que o nosso. E ele disse que ele ficava com a cabeça, só com o rosto assim, ficava orando, passava noite orando. Eu li um pregador chamado Kenneth Rey, que também já está na glória. Ele orava no mínimo 3 horas por dia. Todos os dias, de 3 a 6 horas, mas isso era todos os dias. O Josué também era um homem que estava sempre com Moisés. Quer dizer, aquela pessoa que está sempre com Deus, sempre buscando a Deus. Essa pessoa vai ser usada. E Deus então passa a instruir o Josué, dizendo para ele: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde este deserto, desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Eu vibro com esse versículo, porque ele é repetido no Novo Testamento. Lá em Hebreus, ele vai colocar, não sai daqui não. Hebreus 13:5, olha o que ele vai falar para nós. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Jesus foi mais ainda, bem, vamos dizer assim, sucinto, mas mais direto. Mateus 28:20. Ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco quando? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus não tira, entenda bem, isso é muito bonito, Jesus não tira férias. Não, hoje é domingo, hoje é sábado, não, todos os dias é feriado, todos os dias ele está conosco. Agora você vai dizer, mas pastor Jaime, se Deus estivesse comigo, isso não estaria acontecendo na minha vida. Calma, vamos à frente? Aí ele vai dizer assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. A terra hoje é a palavra de Deus, tudo que Deus diz para nós é para nós. Agora o versículo chave, pessoal: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Nós não temos que sair da palavra, irmão. A palavra é o caminho. Jesus disse assim, João 14:6. O que ele falou? Disse Jesus, eu sou o caminho, basta. Ou, aqui não é uma vogal, ou aqui, entenda bem, é o artigo definido. Não existe outro caminho, você não pode sair nem para a direita, você saiu do caminho, nem para a esquerda. Não vamos entrar aqui, entenda, que de vez em quando você ouve o pessoal brincar com a palavra de Deus para querer fazer negócio de política.
Por favor, não estou falando de política, eu falo que eu não sou de direita, nem esquerda, nem do centro, eu sou do alto, sou de Jesus, entende? Mas enquanto o pessoal, eu fico achando, rapaz, o pessoal perdeu o juízo, perdeu o temor, fica usando a palavra de Deus para fazer brincadeirinha, até negócio de política, né, de assim, porque ele disse, Jesus dirá então aos que estiverem à sua direita, vinde bendito do meu Pai, e quem estiver à esquerda, ide para o fogo eterno. Está brincando com a palavra de Deus, não tem nada a ver com política aí de ideologia, direita e esquerda. Aqui ele está dizendo, então, não é direita nem esquerda, e agora? Não vai nem para a direita nem para a esquerda. Mas só para você não ficar brincar, e se uma pessoa está brincando, ora por ela, não é que ela não é de Deus, não, mas ela está perdendo a visão, porque não é nada disso, não tem nada a ver de esquerda e direita aqui, entende? E as pessoas às vezes confundem e ficam até brincando com a palavra de Deus, tem gente que fica até irada e tudo, não entra nessa não. Se olharmos bem, o pessoal da direita, que tem que se converter aí fora, que acho que nenhum deles são convertidos, pelo menos pelos frutos parece que não são convertidos, né? Mas não estou fazendo política, já falei para você, não sou direita, nem esquerda, nem centro, sou de Jesus, sou do alto, você também, tá bom? Que eu disse, que vem as eleições de 2022, vamos dizer que o candidato que eu votei não ganhe, mas ele vai ganhar a minha oração. Por quê? Porque é meu dever orar pelas autoridades. Ele vai ser ainda que eu não votei nele, ele será meu presidente, ou a minha presidente. Tem mulher? Tem uma, pelo menos uma eu já vi aí concorrendo, né? Então, mesmo que eu não vote na pessoa, se a pessoa ganhar, ela vai ganhar minhas orações, que é meu dever orar, entenda bem, pelas autoridades. Ele será o presidente da nação. Então, voltando à seriedade da palavra, não caia. Se for, ainda que for para ganhar dinheiro ou para se realizar como homem, como mulher, não saia da palavra, você está saindo, e às vezes a pessoa sai, a pessoa acaba saindo, mas por que ela sai? Porque ela vê algo. Nós vamos agora pular um pouquinho aqui, para o capítulo 7, diz, e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, eles fizeram algo que não tinham autoridade para fazer. O que eles fizeram? Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo do Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. O que é isso, pastor Jair? Quando eles entraram em Jericó, havia uma ordem expressa, que eles não deveriam tirar nada de Jericó, porque tudo ali estava condenado. Anátema é coisa que Deus condena. Mas o soldado Acã, quando ele viu, palavras dele, uma boa capa babilônica. Pula um pouquinho aqui para você entender isso aqui, está aí mesmo no capítulo 7, vamos lá, versículo 20. E respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha do ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Mas o que a Bíblia diz? Diante de Deus não tem nada oculto que não venha a ser revelado. Às vezes você vê algo que é aprazível, a boa capa babilônica, mas se é condenado, não leve para dentro da sua, olha para mim, não leve para dentro da sua tenda, Deus está vendo, ninguém conhece seus pensamentos, se alguém fala que conhece é mentira, só se Deus revelar, porque só Deus conhece os pensamentos, mas se Ele conhece, não brinca com Ele, você quer andar com Ele, Josué, eu serei contigo, quando? Quando você não sair nem para a direita, nem para a esquerda, a mesma coisa é comigo, a mesma coisa é com você. Então a pessoa começa a sair, é uma coisa que dá lucro, mas não está de acordo com a palavra, ou dá prazer, entenda bem, mas não dá. Eu lembro de um homem uma vez, ele é delegado da polícia, né? E ele é pastor também, e ele estava dando uma palestra, ele estava falando, por que a pessoa usa, se você fumar a folha de alface, ele estava falando assim, seca a folha de alface, ela não vai produzir que produz a outra folha, mas por quê? Porque a outra dá um prazer, mesmo que depois ela vai trazer um dano ao seu cérebro, vai trazer, ele estava explicando, aí ele explica cientificamente que ele estudou para isso, né? Eu só escutei só um pouco da palestra dele. Então, quer dizer, ainda que seja uma coisa que dê prazer, mas é condenado pela palavra, sai, porque se você ficar, você saiu da presença de Deus. Aí, voltando um pouco no capítulo 7, versículo 10, o Josué foi para uma batalha contra a pequenina cidade de Ai. A cidade era tão pequena quanto o nome, e o Josué teve uma derrota, pessoal. Josué chorou diante de Deus, Deus, não podia acontecer.
O Senhor nos fez passar o Jordão, o Senhor nos deu a grande Jericó, e agora nos fará perecer para os amorreus. Senhor, era melhor termos caído no deserto. Josué faz, de vez em quando, nós também estamos fazendo cada tipo de oração. Deus deu uma bronca nele, versículo 10, e diz: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu conselho que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, do que eu condeno, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo de sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Amigo, já ouviu ao falar, não tem acordo? Não tem acordo. Deus não vai fazer acordo com o erro. Deus não vai. Se você quer realmente, tem que tirar o anátema. Tira o que Deus condena. Não só se tem alguma prática errada na sua vida, seja comercial, seja profissional, seja sentimental, seja espiritual, que você gosta, acho bonito, eu me sinto bem. Pare. Você consulta os espíritos, eu me sinto bem quando eu vou lá conversar. A Bíblia diz que é condenado isso. O único espírito que nós podemos consultar é o Espírito Santo. E a pessoa às vezes quer, você vai pagar um alto preço. Vai pagar, tem que parar, mas não tem acordo. Ele está dizendo no finalzinho do 12, se não desarraigar, não serei mais convosco, se não desarraigar teu anátema do meio de vós. Deus não será comigo, irmão. Eu posso ter feito, Josué foi um guerreiro. Se você ver a história dele, quando Moisés estava no monte com Arão e Ur, sabe quem estava comandando o exército de Israel? Josué, na batalha contra os amalequitas. Ele era valente, jovem ainda, ele era muito valente. Por mais que você tenha sido usado por Deus, se entrou no pecado, saiu para a direita ou para a esquerda, fez coisa que Deus condena, você tem que parar. Você vai ver que Deus não é contigo, e você vai notar isso. Quando você vai notar? Quando você começar a sofrer derrotas. Mas Deus, eu sou do Senhor, mas Deus não está contigo. Mas Ele prometeu que estaria comigo todos os dias, mas você teve um momento da sua vida que o deixou. Deus, eu não quero mais andar contigo. A palavra de Deus, ela é Deus conosco, irmão. Quando você despreza a palavra, você despreza Deus na sua vida. Você despreza. E tem gente que às vezes despreza. Ela acaba se perdendo, por quê? Porque ela não consegue se manter na palavra. Agora o versículo seguinte, 13. Levanta-te, meu irmãozinho, toma uma posição. Santifica. O que é santificar? Vamos deixar aqui, eu volto aqui já. Não sai daqui não. João 17. O que diz? Santifica-os na verdade. Diga comigo. A tua palavra é a verdade. Irmãozinho, palavra de Deus é a verdade. Volta para... O que é santificar? Volta para a palavra. Fica na palavra. Volte a ter comunhão com Deus. Não tem jeito, se você quer. Lembra que eu falei? Teve um momento da sua vida que você deixou Deus e passou a andar sem Ele. Quando isso aconteceu? Quando você desprezou a palavra. Quando você desprezou aquela orientação dele. Ele diz claramente, é perdoando que se é perdoar. Você não perdoa. Ele diz, eu conheço seus pensamentos, as intenções do seu coração. Quando você olha para um homem, olha para uma mulher, Deus sabe o que você está pensando. Não brinca com Deus, não. Você quer santidade? Você quer que Deus ande contigo? Steve Gallagher escreveu um livro, e é um pregador, é um professor também, e ele diz, o homem tem a mulher que ele quiser aqui, a mulher tem o homem que ela quiser aqui, mas não vai andar com Deus não. Tu pode se sentir o bonitão do pedaço, a bonitona do pedaço, se realiza com aqueles sonhos, com aqueles pensamentos, você está deixando Deus na sua vida. Vai chegar uma hora que você vai batalhar e o que é ai? Uma coisa pequena vai te derrotar. O grande Israel que viu o mar vermelho se abrindo, a nação que viu Deus fazendo grandes sinais no Egito, está sofrendo uma derrota para uma cidade chamada Ai. Ai é mesmo o nome Ai. Ai. Entenda? Essa cidade, entenda bem, infligiu uma derrota a Josué. Tem coisa que você não entende, mas por que eu não consigo? Está na hora.
de se levantar e santificar, tomar uma posição, vou voltar a viver com a palavra, vou viver com a palavra. Eu contei no culto anterior, você já viu quando você não vai bem naquele ano, você está fazendo um curso, essa graduação, né, uma coisa, e acontecia, que seja o ensino fundamental, médio ou faculdade, o que for, aquele ano você não foi bem, o que aconteceu com você? Você foi reprovado. Então, se você for reprovado, como é que nós falávamos antigamente? Você vai repetir de ano, né? Tinha aquelas brincadeiras, você vai passar de ano? Vou, dezembro eu vou passar de ano, de 2022 para 2023, né, vai ser. Não, repetir de ano, quer dizer, você ia fazer a 5ª série de novo, a 8ª série de novo. Antigamente, agora mudou, né? Era o primeiro ano científico, o primeiro ano, né? Agora como é que é? Agora ensino médio, não, ensino médio, não, fundamental primeiro, médio depois, não é isso? Ou eu estou enganado? É isso, é fundamental de 1 oitava, não é? E o segundo, que era chamado segundo grau antigamente, hoje é chamado de ensino médio. Bem, aí vai repetir. Mas por que eu falei isso? Porque o que Deus está falando por Josué, ele já tinha falado. Às vezes nós vamos ter a mesma. No passado eu estudei tudo isso, eu estudei lá, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, que dia foi? 22 de abril de 1500, quem rezou a primeira missa no Brasil foi Henrique Corribas Soares, né? Aquele negócio todo, quem escreveu a primeira carta? Pedro Vaz Caminha, mas eu já estudei isso, mas alguma coisa você não foi bem, repetiu o ano. Mas por que eu estou falando isso? Vamos para o capítulo 3, eu vou voltar aqui no 13, o que Deus disse para ele? 3, o capítulo é 3, versículo 5, disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Agora, eles estão repetindo de ano, Deus está dando a mesma matéria para eles, tem muita gente repetindo de ano, está ouvindo o que já ouviu, mas não cumpriu, quer dizer, não aprendeu, por isso tem que aprender de novo. Não aprendeu, e está aqui, versículo 3, levanta-te, santifica o povo para amanhã. Quer dizer, a mesma lição que Deus tinha dado lá atrás, ele está dando agora. Josué, vocês perderam, vocês foram reprovados na prova. Quer dizer, quando o rapaz viu a capa babilônica, quando ele viu o ouro, ele pegou, mas Deus tinha dito, não pegue. Então eles foram reprovados, e muita gente sendo reprovada, e repetindo de ano. Aí está aqui, levanta, santifica o povo e diz-lhe, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, anátema no meio de vós, Israel, diante do vosso inimigo não podeis suster, até que tireis o anátema do meio de vós. Não tem acordo, irmão, não tem suborno com Deus. Não adianta querer prometer para Deus, mas se o Senhor me der isso aqui, eu vou dar tanto para a tua obra, eu vou dar tanto para os pobres, vou fazer. Deus não se vende, irmão. Foi reprovado, tem que fazer de novo, tem que se acertar, veja onde caiu, onde ele caiu, foi o caso, foi para a direita, foi para a esquerda, tem que voltar para a palavra, tem que voltar a ter comunhão, aí você vai vencer, aí você vai ver o Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso, que não mudou, ele continua o mesmo. Ele falou isso para Abraão, o pai dos judeus, dos israelitas, dos hebreus e dos árabes também. Ele falou para ele, ele disse, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. O que Deus está dizendo? Eu não mudei, não. Abraão passou 13 anos sem ter experiências com Deus, e Deus disse, eu sou o mesmo, eu não mudei, anda em minha presença e ser perfeito. Quer dizer, enquanto você não voltar para a minha presença, não vai ter a perfeição está na presença dele. Amigo, Deus falou com você hoje, Deus trouxe você aqui para ouvir essa mensagem. Deus falou Josué, Deus falou Ricardo hoje, Deus falou com a Sônia, Deus falou com você.